Gazeta Bet, tudo bom com vocês? Vocês sabiam que durante o ano acontecem mais jogos num sábado do que num domingo? Pois é, quando eu parei para estudar isso, eu me surpreendi porque eu estava crente que domingo que era o dia do futebol. Então, eu prometo para vocês que esse vídeo vai ser bem diferenciado para quem é iniciante nas apostas esportivas, porque eu vou passar tanto um cronograma de quais horas e dias da semana costumam acontecer os jogos de determinados campeonatos, como também vou falar de forma simples sobre a peculiaridade de alguns desses campeonatos. Primeira coisa, minha opinião é que independente da casa de aposta que você utiliza para fazer as suas apostas, nenhuma delas apresenta um calendário legal de jogos. Em uma, você tem que fazer busca por jogos, na outra por time, na outra por campeonato. Na outra, não te apresenta uma lista numa sequência de horários. Uma outra vai te tacar a lista de jogos por ordem alfabética. Nesse sentido visual, para facilitar a nossa vida, são pouquíssimas casas de apostas que me agradam. Olha, eu já cheguei até a pensar que é de propósito que elas fazem isso só para atrapalhar e confundir a gente na hora de apostar. Até que já faz muito tempo mesmo que eu me conformei com isso, taquei um dane-se e passei a buscar listas de jogos em outros sites que não são casas de apostas e que são mais voltados para o futebol mesmo. E que se vocês quiserem, um dia eu posso até fazer um vídeo apresentando um outro site bacana. Aí o tempo passou, eu comecei a fazer o meu próprio calendário de acordo com em quais dias e horários acontecem os jogos de determinados campeonatos que eu gosto de apostar. E hoje, de uma forma simples, eu vou falar sobre os principais campeonatos, dar dicas de mercados bons para esses campeonatos. Vamos lá? Eu vou abrir o Mapa Mundi aqui na tela para a gente começar, ok? Mas enquanto isso, posso contar com o like de vocês? Deixa o like, ative as notificações, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Eu também aproveito para agradecer a turminha de apostadores do grupo do WhatsApp Big Bet Brasil. O administrador de lá, o Alan Davi, deixou divulgar o canal lá e aí o Pereira, Isidoro, Fernandinho, Ítalo, Léo já se inscreveram no canal. Valeu, galerinha! Vamos agora conferir datas, horas e a peculiaridade de alguns dos campeonatos do mundo. Mapa Mundi na tela, e eu não tô nem aí para discussões se o mundo é quadrado, redondo, plano, triangular ou sei lá o que. Para mim, o mundo é uma bola de futebol e o que eu quero é apostar. Pra gente que tá aqui no Brasil, o primeiro campeonato que surge na madrugada de sexta para sábado é o campeonato australiano. A gente está seguindo aqui essa linha e vê o campeonato australiano aqui como o primeiro da madrugada para a gente que está aqui no Brasil. Inclusive, deixa eu abrir aqui o site da Bet365 para mostrar para vocês também onde que vão ficando esses campeonatos na hora de apostar. Então, o campeonato australiano, por exemplo, ele está aqui em resto do mundo. Austrália, 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 Austrália. Bom, vamos lá. O futebol na Austrália costuma ter muitos gols e, por incrível que pareça, muitas divisões também. Além da primeira e da segunda, lá tem também os campeonatos regionais, o campeonato feminino, o campeonato de júniores. Todos eles costumam ter muitos gols. Na primeira divisão masculino, alguns times são muito fortes e outros muito fracos, o que vale a aposta não só em gols, mas também em goleadas, em handicaps, gols ainda no primeiro tempo e por aí vai. Eu tô gravando esse vídeo em setembro de 2021. Nesse momento, a primeira divisão de lá acabou, ok? Aí, saindo da Austrália e seguindo aqui os fusos horários, eu vou pegar 3 de uma só vez. Japão, China e Coreia do Sul. Japão, campeonato de futebol lá já consolidado. China está chegando nesse patamar, Coreia do Sul ainda está longe disso. Jogos desses países costumam acontecer desde as 2 horas da madrugada de sábado para a gente aqui no Brasil até umas 6. Lógico que existem exceções. Na Coreia do Sul, os times que se destacam são o Sun e o Jeonbuk. Estou aqui na Bet365 aberto e a gente está vendo aqui Coreia do Sul, K-League One. Essa daqui é a primeira divisão
da Coreia. Mas mesmo os times que costumam ser lanterninha no campeonato coreano, eles não costumam perder todos os jogos não, porque tem campeonato que é assim, lá não é assim não. Já na China, que também fica aqui em resto do mundo, cada campeonato vai depender muito de quanto os magnatas estão dispostos a investir em um ou outro time durante o campeonato. Recentemente, a empresa que bancava o Guangzhou, por exemplo, que dominou o futebol por lá durante muitos anos, passou por uma crise e até tirou o Evergrande do nome do time. E aqui temos China primeira divisão, China segunda divisão. De uma forma geral, na China, muitos jogos costumam ter o famoso ambas marcam, ou seja, aquele mercado que tanto um time faz gol como outro também. O jogo pode terminar lá 1-1, 2-2, 2-1. Mas galera, pelo amor de Deus, não é que todo jogo é isso, né? Todas as comparações que eu estiver fazendo nesse vídeo, elas são baseadas apenas numa comparação com outros campeonatos, certo? Japão, primeira divisão, segunda divisão. Equilíbrio nas duas divisões. É o campeonato preferido de muita gente, não é o meu. Eu até brinco que no campeonato japonês é muita correria e chega na hora dos atacantes darem aquele chute pro gol, eles chutam para fora. Bom, eu não consigo gostar de apostar no campeonato japonês. Mas, quando eu tô acordado, ou se você tiver acordado, tá tendo um jogo no Japão, tá dando para assistir pelo próprio site da casa de aposta, tá vendo uma oportunidade de fazer uma entrada, principalmente no mercado de vencedor, empate ou perdedor, vale uma análise do jogo e uma aposta. Esses campeonatos, então, que eu falei agora, da Ásia, ficam todos aqui em resto do mundo. O que eu já acho sacanagem, né? Considerar tudo isso daqui como resto do mundo. Mas paciência, não sou o dono da Bet365. Depois disso, voltando aqui para o Mapa Mundi, a gente vai ver que vai chegar a hora dos campeonatos do Sudeste Asiático, que são países como Indonésia, Malásia, Índia, Tailândia, Singapura. Gente, não conhece esses times, esses campeonatos, não tá seguindo ninguém que deu uma dica de algum mercado, de algum time, não aposte nesses campeonatos. Mais um detalhe, não é só você que não conhece não. As próprias casas de apostas, elas têm certas dificuldades nesses campeonatos, só que elas podem fazer uma coisa que a gente não pode, que é o quê? É diminuir as odds desses jogos, desses campeonatos mais desconhecidos. Eu vou dar um exemplo simples e a gente segue. Vamos supor que vai ter um jogo Barcelona e Real Madrid. Você aposta R$10 na vitória de um desses times. Se você perder a sua aposta, você perde 10. Se você ganhar, você vai ganhar lá 9, 9,50. Nesses países mais desconhecidos para a gente, e até mesmo para as casas de apostas, o que acontece? Você vai fazer uma aposta de R$10. Se você perder, você vai perder os 10. Mas se você ganhar, você vai ganhar 7,50, 8. Ou seja, ela aumenta o próprio lucro dela para se precaver de algum erro que ela mesma pode estar cometendo na precificação, certo? Entenderam? Depois a gente faz um vídeo só disso, ok? Bom, depois disso começa a nascer o sol aqui pelo Brasil, já chegando de manhã, e vem os campeonatos da Rússia e do leste europeu. Rússia, por exemplo, Zenit, Dinamo Moscou, Lokomotiv, ok, times bons. Leste europeu, todos aqueles países que formavam a antiga União Soviética e mais alguns, né? E aí a gente considera campeonatos legais aqui, Romênia, Polônia, República Tcheca, Sérvia. Esses campeonatos são os primeiros da manhã. Tem um monte de divisão, tem um monte de time, um monte de Copa. Nas casas de apostas, esses campeonatos, eles ficam aqui na aba futebol, né? Em Europa. Para os iniciantes, cuidado por dois motivos. Um deles, você vai conhecer até de nome alguns times desses países. Claro, Shakhtar, Pilsen, Slavia Praga, Partizan, Estrela Vermelha, porque esses times eles disputam por muitas vezes a Liga Europeia, a Champions, mas cuidado. Tá acordado nesse horário? Escolhe um desses campeonatos que eu falei
do leste europeu e pensa que a médio prazo você deve observar o comportamento de um ou outro time, de um ou outro desses campeonatos. Não queira de uma só vez tentar compreender tudo. Sabe aqueles vídeos mais absurdos que acontecem em jogos de futebol que estão espalhados pela internet, que chegam até a virar meme? Coisas bizarras mesmo? Pois é, 90% desses vídeos que você vê e dá risada e fala, não, isso não aconteceu, acontece tudo lá no leste europeu. Mas muitos gols por lá. Todos esses campeonatos que eu falei agora, muitos gols, isso não tenham dúvida. Depois do leste europeu começam os jogos do mundo árabe. Os jogos do mundo árabe, Israel é um dos principais de lá, mas também tem Irã, Síria, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar. Poucos gols, muitos empates, um futebol bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Times desconhecidos. Um dos mais conhecidos é o Al Ahly. Esse time ganha muitos jogos mesmo. É um time do Egito, está sempre disputando o Mundial de Clubes. Esse é bom sempre ficar de olho. Grécia, Turquia, e aí vale eu contar uma historinha para vocês que vocês vão entender bem, principalmente o campeonato da Turquia. O campeonato da Turquia, ele é muito marcante para mim, eu vou até aqui abrir na página dele e colocar no mercado de gols. Para eu contar essa historinha aqui rapidinho. Lá no carnaval de 2014, um amigo meu perguntou, Michel, o que você vai fazer no carnaval? Eu falei, nada, por quê? Aí ele falou, coloca um dinheirinho numa casa de aposta pra gente ficar apostando em futebol. E eu que nem sabia do que ele estava falando, só segui a instrução, coloquei lá um dinheirinho. 2014, Michel entrou no mundo das apostas esportivas. Ele vira para mim e fala assim, Michel, agora é o seguinte, procura tudo que for relacionado a futebol na Turquia e coloca que vai sair mais do que 2,5 gols. E assim foram as primeiras apostas da minha vida, todas elas em jogos da Turquia que iam sair mais de 2,5 gols. Vamos agora para os países nórdicos. Nas casas de apostas, eles costumam ficar ou dentro da aba do Reino Unido ou aqui dentro da aba Europa, dependendo do campeonato. Esses países costumam ter times mega favoritos, como é o caso do Rangers e do Celtic aqui na Escócia. Vejam que o próximo jogo do Rangers, a odd é 1,25, a do Celtic 1,22. Na Noruega também tem uns 3 ou 4 times que são sempre favoritos e por aí vai. E outros times que são péssimos. Quando a odd desses mega favoritos estão baixas, então vale a pena analisar o jogo e ver se dá para fazer outros 2 tipos de apostas. Primeiro deles, você apostar que esse time já vai estar ganhando, tanto no primeiro tempo, quanto terminar o jogo ganhando também. É o mercado que a gente chama de HTFT. Ou se, de repente, o jogo está mesmo encaminhando para uma vitória bacana do time mega favorito, tacar um handicap. Ou seja, o time teria que ganhar aí por pelo menos 2 gols de diferença do seu adversário. Claro, cada caso é um caso. Nisso, vamos voltar para o mapa. Já é sábado de manhã aqui no Brasil e começam os campeonatos da elite europeia, que vai aí desde sábado de manhã até sábado de tarde e alguns jogos mais isolados de alguns países aqui da Europa chegam até acontecer no Brasil por volta de 4, 5, 6 horas da tarde. Esses campeonatos mais conhecidos da Europa, cada um deles tem a sua própria aba, né? Reino Unido, Itália, Espanha, Alemanha, França, só Portugal que não tem. Portugal fica dentro aqui mesmo do menu Europa. A Inglaterra é o campeonato que tem mais apostas no mundo todo. E por isso as odds costumam ser muito relacionadas com demanda e oferta. Muitas opções para se apostar. Se num campeonato desconhecido você pode apostar em vencedor,
número de gols e mais uma ou outra coisinha, nesses principais campeonatos da Europa tem trocentos mercados, escanteios, cartões, chutes a gol, quem vai marcar gol, quem vai levar cartão, o que vai acontecer nos próximos 10 minutos, quantos tiros de meta vai ter, se vai ter pênalti, não vai, se vai ter cartão vermelho, não vai, enfim, um monte de coisa. Vale a pena antes de fazer qualquer aposta ir fuçando nos mercados desses jogos aqui. E o campeonato da Inglaterra é muito legal e também em breve vou fazer um vídeo só do campeonato inglês, da Premier League. Esses outros campeonatos aqui também costumam ter toda essa variedade de mercado para apostar. E também vou fazer vídeo deles. O campeonato alemão é um campeonato que tem muitos gols, também é bom para ambas marcam, em qualquer divisão, tá? Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e um monte de campeonato regional que acontece dentro da Alemanha. O campeonato italiano, de forma surpreendente, foi assim também na temporada passada. Agora, nessa temporada, ainda está no começo, a gente vai precisar avaliar depois com mais cautela. Mas na temporada passada, campeonato italiano, muitos gols, muitos jogos com ambas marcam. O campeonato espanhol, ele tem menos gols. Tirando Barcelona, Real Madrid e Atlético, nos jogos entre os outros times costuma ter muito equilíbrio, né? São aqueles times que jogam entre si, mas eles no final do campeonato acabam ficando ali no meio de tabela. E esses jogos apresentam odds boas. Já no campeonato holandês, que aqui na Bet365 ele está classificado como Países Baixos, primeira divisão é essa daqui é a segunda divisão, é um campeonato bom para ambas marcam. Jogos que terminam aí 1-1, 2-1, 3-1, 3-2. Mais uma vez, quero deixar claro, não é todo jogo, lógico, né? Só que é mais do que o normal comparando com outros campeonatos do mundo. Campeonato português, primeira divisão. A gente tem lá, né, o Sporting, Benfica e Porto. Ok, todo mundo conhece. Às vezes dá para fazer duplinhas entre esses três times. Então, por exemplo, Sporting e Porto, Sporting e Benfica, dá para fazer uma outra duplinha se você analisar bem a rodada. Tem também o time do Braga, que é considerada ali a quarta força de Portugal. Vale a pena ficar de olho, porque apresenta boas odds. Só que o campeonato português é um campeonato que tem menos gols se comparado com os campeonatos da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Holanda. Saiu da Europa, a gente vai para a África, que também fica aqui em resto do mundo. Bom, na África, um monte de país, claro, um monte de país. São muitos campeonatos que acontecem por aqui. Em breve, a gente vai estudar o campeonato da Nigéria, tá? O campeonato da Nigéria. Por quê? Porque o campeonato da Nigéria é um campeonato que a porcentagem de vitória do time mandante, ela é muito maior se comparar com qualquer outro país do mundo. Tá? Então lá os mandantes, não sei o que acontece, que costumam vencer mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Se num campeonato normal, numa rodada aí de 10 jogos, num campeonato normal, 5 mandantes ganham, 2 ou 3 empates, 2 ou 3 vitórias dos visitantes, no campeonato da Nigéria chega a ter rodada que dos 10 jogos, 8 mandantes ganham, independente se o time é forte ou fraco. Cada coisa muito doida aqui no campeonato da Nigéria. Em breve a gente vai estudar aqui o campeonato da Nigéria. E tem outros campeonatos legais também, mas cada um com a sua peculiaridade. África do Sul, por exemplo, é um deles, e outros. Aí chegou de tarde, começam os jogos, né, no Brasil, principalmente aí Série A, Série B. Essa temporada de 2021, a gente tá com poucos gols aqui nos principais campeonatos do Brasil, uma média bem baixa, bem baixa. Em compensação, é aqui que estão os times que a gente mais conhece, seja o teu time de coração, seja o rival dele, seja outro time que esteja disputando um campeonato com o seu time. Então é claro, né? Aqui estão os principais times que a gente conhece. E por isso a minha recomendação é opte por apostar em jogos dos times que você
realmente mais acompanha, seja na televisão, seja no rádio. Só que eu nem quero entrar nesse assunto agora. Não vou falar de clubismo, não vou falar de fazer uma aposta para zicar o adversário nem nada. Aqui a gente está falando sério para realmente apostar no time que você conhece, no time que você viu o jogo a semana passada, retrasada, e sabe o que fazer. Terminando os jogos do Brasil, vêm os jogos dos outros países sul-americanos, como, por exemplo, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, mas muito interessante o campeonato da Bolívia. Muitos gols no campeonato da Bolívia. Fiquem de olho. No Paraguai, 2 times costumam se destacar bastante: Cerro Porteño e Olímpia. Na casa de aposta, o Brasil ele tem a sua própria aba com os principais campeonatos. Já os outros campeonatos sul-americanos, eles ficam aqui em As Américas, bem como a Libertadores, a Sul-Americana. E é aqui também no menu As Américas que você vai encontrar os jogos da América Central. Na América Central, jogos costumam começar às 7, 8, 9 da noite. Eu, particularmente, gosto da Costa Rica, por causa de 3 times que tem lá: o Saprissa, o Herediano e o Ajuelense. Em seguida começam os campeonatos dos Estados Unidos e do México. Estados Unidos, MLS, legal de assistir, tá legal de assistir essa temporada. O campeonato dos Estados Unidos ele vem melhorando a cada ano. Quando não concorre com NBA e com futebol americano, aí dá para acompanhar legal os jogos de futebol por lá. Mercado bom aqui nos Estados Unidos, mercado bom para gols. Ambas marcam, e tem um outro mercado legal também, porque lá nos Estados Unidos tem muito jogador, né, que está aí praticamente chegando na parte final da carreira, mas está indo jogar lá nos Estados Unidos. Então, de repente, você acha um jogo bacana aqui para apostar, clicando em jogador, vai te dar a opção que a gente chama de anytime, que é que tal jogador vai fazer um gol aí em qualquer momento do jogo. Só que é bem interessante para você estar vendo quais são os artilheiros da MLS, em que time que eles jogam, e ver, né, se realmente eles estão marcando nos últimos jogos, etc e tal. Fazer uma apostinha aí é um mercado que costuma apresentar uma boa odd. Agora, e no México? México é uma coisa particular minha. O México é o seguinte, é um erro que eu fazia antigamente, tá? E decidi parar de cometer esse erro. Eu ia tão bem nas apostas que aconteciam de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Quando eu chegava aqui no México, eu ia fazer aquela minha última aposta, né? Se tá num grau de vício ali violento, você vai fazer a última aposta do dia. Só que o que acontecia? Eu perdia todo o lucro que eu tinha conseguido nas apostas da manhã, nas apostas do dia. Então, eu particularmente descartei o campeonato mexicano da minha vida já faz muito tempo, não tenho apostado mais no campeonato mexicano, até que alguém volte a me convencer. Eu não vou mentir, não. Nesse momento eu não tenho um A para falar do campeonato mexicano, tá? Por enquanto. Se um dia alguém pedir, eu faço um estudo do campeonato mexicano, mostro em tela, a gente analisa junto. Mas por enquanto o campeonato mexicano eu parei. Antes de finalizar esse vídeo, eu preciso falar mais algumas coisinhas. Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um comentário aqui também. Bom, isso eu estava falando do sábado, mas a gente também pode computar como domingo. Só que tem um detalhe interessante que eu falei lá no começo do vídeo, né? Sábado acontecem mais jogos de futebol do que no domingo. Então, o que acontece? De cada um desses campeonatos que eu falei, normalmente, numa rodada de 10 jogos, uns 6 ou 7 vão acontecer no sábado, uns 3 ou 4 no domingo, né? Na maioria dos casos, pelo menos. Segunda, costuma acontecer a mesma coisa que acontece aqui no Brasil de vez em quando, que é aquele jogo isolado de cada país, né? Então lá, tem 10 jogos, 9 aconteceram no fim de semana, um ficou para segunda-feira. Terça, quarta, quinta vai variar de país para país. Ou vai ser a rodada completa de um desses campeonatos nacionais, ou vai acontecer a Copa daquele país, né? No caso aqui do Brasil, a Copa do Brasil, mas todos os outros países têm suas Copas também, ou os torneios continentais.
Libertadores, Sul-Americana, as competições da UEFA, né, a Champions e a Liga Europa, mas os outros continentes também têm as suas próprias competições, como, por exemplo, os campeões da CONCACAF, da África e os campeões de Ásia mais Oceania. Sexta-feira, dias de poucos jogos isolados. Bom, vamos fazer um trato? Vocês escrevem aqui no comentário qual campeonato vocês gostariam que eu fizesse um vídeo só dele para a gente começar a brincadeira e eu poder apresentar para vocês os estudos que eu costumo fazer. Escreva no comentário e, em contrapartida, peço também que vocês deixem o like, ativem as notificações, se inscrevam no canal e boas apostas, tá bom? Por hoje é só, abraços, saudações. Fui!